Evangelho, sexta-feira da 32ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Josafá, bispo e mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la, e quem a perde, vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada, a outra será deixada. 2 homens estão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 32ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Josafá, bispo e mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega a segunda parte do discurso de Nosso Senhor aos seus discípulos no 17º capítulo do Evangelho de São Lucas. Após falar sobre o reino de Deus, em resposta aos fariseus, o Senhor inicia o discurso com os seus discípulos apresentando o tempo da consumação a respeito do reino. Muito bem. A primeira parte nós meditamos ontem. Hoje, a segunda parte, o Senhor comenta os sinais que acompanham, ou melhor, as características da consumação desse tempo. Como assim, Padre, as características da consumação desse tempo? Vamos olhar com calma a partir do versículo 26. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Então, no dia em que o Senhor virá com sua glória. Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Bom, a construção da arca para o povo naquela época foi o grande sinal de Deus, o grande chamado de Deus para a conversão. Afinal, sabemos que o dilúvio tinha sido pré-anunciado e Noé estava preparando a arca como sinal, a arca que iria salvar aqueles que passariam pelo tempo da grande calamidade. O Senhor iria realizar um grande evento cataclísmico que, na verdade, marcava um novo início. E aqueles que acolhessem a sua palavra e se preparassem segundo a sua voz, permaneceriam com ele em aliança. E todo o restante seria destruído. Bom, o texto de Noé podemos ler depois e aprofundarmos mais o conhecimento no livro da Gênesis, do capítulo 6 ao capítulo 8. Mas a marca aqui, ou melhor, o sinal aqui que o evangelista evoca para nós é: em um tempo onde a impiedade dominava o coração dos homens, Deus chamou-os à conversão. Enviou um profeta e, por meio de Noé, profetizou ao povo, chamando-o à penitência e à conversão. Mas não quiseram ouvir a Deus e seguiram a própria vida. Eis que o tempo chegou. O tempo do juízo, o tempo onde o Senhor irá realizar a justiça. Noé entrou na arca com a sua família, ou seja, permanecendo fiel à palavra do Senhor,
quando o tempo da justiça chegou, seguiu para o lugar seguro, para o lugar que Deus lhe havia preparado, a própria arca, né? Enquanto todos os demais seguiram a própria vida e pereceram no dilúvio. Bom, eis aqui, o Senhor está falando aos seus discípulos: Deus viu as vossas ações, se compadeceu de vós, enviou os seus profetas para anunciar o caminho da salvação, ou seja, para chamá-los ao arrependimento, para chamá-los à misericórdia, mas não querendo ouvi-los, permaneceram na própria impiedade. Passou-se o tempo da misericórdia e, enfim, chegou o tempo do juízo. Como falamos outro dia, aquela imagem tão bonita. Antes do justo juiz levantar o braço para julgar os povos, abriu-os sobre a cruz, entregando-nos a sua misericórdia. O que diremos quando estivermos diante do justo juiz, que levantando o braço realizará o julgamento e estabelecerá a sentença? O que diremos? Ele que abriu anteriormente para nós os braços da misericórdia. Se nós não o recebemos, ele que outrora estava de braços abertos por nós, o que diremos na hora do juízo? E como isso é importante para a nossa vida, termos a clara consciência a respeito disso, de não deixar jamais de oferecer a misericórdia, mas sem ignorar que a rejeição da misericórdia nos leva a precipitar na hora do juízo. A misericórdia não exclui o juízo não advém sem a misericórdia. Mas uma vez que nos é entregue a misericórdia, se a ignoramos, se a banalizamos, se a desprezamos, eis que chegará o dia do juízo. E muito bem, esse é o primeiro chamado que estamos ouvindo no testemunho de Noé, que o Senhor evoca no versículo 26 e 27. Em seguida, o Senhor apresenta um outro testemunho. Do mesmo modo como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, caiu do céu fogo e enxofre, eliminando a todos. A família de Ló era a família que não se adequava aos hábitos de Sodoma, que não se envolvia e não participava de todas as atitudes abomináveis e idolátricas daquele povo. Habitavam junto, mas escolheram seguir os ensinamentos do Senhor. E o Senhor, prodigiosamente, em meio a um ambiente tão hostil, preservou a família de Ló. A preservou dos perigos, a protegeu de todas as ameaças, a conduziu sempre atentamente. E a família de Ló foi, dentro daquela realidade de Sodoma, uma lâmpada acesa, chamando os homens ao caminho do Senhor. Mas eles também desprezaram essa lâmpada e tentaram de todos os modos eliminá-la. Mas o Senhor, por misericórdia, manteve Ló e sua família ali, defendendo-os dos perigos, para que pudessem permanecer luz que conduz os homens à fé e à aliança com Deus, acesa por aqueles que poderiam ainda acolhê-la. Em meio àquela grande realidade, muitos já estavam obstinados a jamais acolher, mas uma grande outra quantidade ainda poderia vir a acolher aquela lâmpada. Aquele sinal da família de Ló, o testemunho trazido por eles. E o Senhor os defendia para que eles pudessem permanecer como testemunho para a conversão de outros. Mas, miseravelmente, mas infelizmente, lamentavelmente, toda a cidade de Sodoma não acolheu. E dessa forma,
chegou o tempo em que o Senhor levou a chama. Essa família, o padre está usando a metáfora como se fosse uma lâmpada acesa. A lâmpada não se apagou, o Senhor simplesmente a tirou de lá. Pronto. E dessa forma precipitou-se sobre a cidade a escuridão da condenação. Como diz o texto, as palavras do Evangelho hoje são bem duras. Enquanto o Senhor corrige e adverte o seu povo, faz porque o ama. Mas o dia em que o Senhor entregar esse povo à sua própria sorte, terão sobre si a consequência de seus próprios atos. Bendito o povo que é admoestado, corrigido, advertido pelo Senhor, porque isso mostra o zelo do Senhor por ele. Mas eis que chegará o dia em que, com os ouvidos tapados e o coração duro, não aceitarão mais ouvir a Deus e não suportarão mais as suas palavras. Então o Senhor irá se retirar e entregará esse povo à sua própria sorte. E sobre eles se abaterá a escuridão. Bom, me parece muito óbvio aquilo que a Sagrada Escritura nos narra, aquilo que a tradição nos apresenta, vem confirmado por nosso Senhor. E esse é o grande chamado que se renova a nossa comunhão com Deus. Os discípulos, o Senhor está falando para os discípulos. Então, o que significa todo esse discurso para os discípulos? Primeiro, que tenham os olhos da alma bem abertos e se deixem iluminar por Cristo. Ou seja, agora estão diante do acontecimento do tempo messiânico. Não é mais a família de Ló que dá um testemunho, mas é o próprio Deus que se fez homem, que fala e testemunha a misericórdia. Não é mais Noé com sua família que prepara a arca. É o Senhor que caminha pelos montes anunciando a boa nova, corre sobre os montes anunciando o tempo da graça. Edifica mais do que uma arca. Edifica 12 colunas que sustentarão toda a igreja. O Senhor está edificando 12 colunas. Noé edificou a arca como sinal da aliança. É esse Senhor, é essa a realidade, é esse o testemunho. Eis que o tempo está se desenhando, nós estamos dentro do tempo da misericórdia. Mas o Senhor nos adverte, vejam, naquele tempo já nos advertia. Mas por que essa advertência feita naquele momento histórico na Judéia também permanece advertência para nós hoje? Porque esse tempo chegará no tempo, desculpem a redundância, no tempo da eternidade. Eis que um dia o Senhor virá. Mas como falávamos anteontem, pode ser que isso aconteça durante a nossa vida, aqui, esse tempo que temos, ou pode ser que isso aconteça quando nós já estaremos esperando na eternidade, após a nossa morte. Estão percebendo? Nos dois casos que o Senhor narra para a gente, a justiça de Deus os alcançou dentro do tempo da própria vida. O que isso significa dizer? Que morreram no próprio pecado. O tempo dessa vida, meus irmãos, é o grande acontecimento da misericórdia de Deus por nós. O tempo que temos, o tempo que o Senhor nos concede, é o tempo de vida que Ele nos concede, é o tempo suficiente para abraçarmos a misericórdia. O Senhor não nos dá tempo de menos, nem tempo de mais, mas o tempo suficiente para abraçarmos a misericórdia. E esse tempo é sempre um hoje na nossa vida. Paremos de postergar para um amanhã. Amanhã me arrependerei, amanhã mudarei, amanhã as coisas se transformarão. É o hoje.
Cada um tem o tempo suficiente na sua vida aqui para poder entrar nos céus. Mas se esse tempo que temos de vida, que é o grande acontecimento da misericórdia de Deus por nós, vem ignorado, vem desperdiçado, vem abandonado, quando cuspimos em cima e desprezamos, chegará o tempo da justiça, o tempo do julgamento. No dia em que deixarmos esse tempo aqui e entrarmos no tempo da eternidade, e aqui não tivermos abraçado e vivido a misericórdia, o próximo tempo que nos acompanha é o tempo da justiça. E é melhor que nós tenhamos acolhido a misericórdia, porque seguir para a justiça sem ter apoiado a cabeça sobre o peito daquele que abriu os braços em atitude de misericórdia por nós será muito difícil. Que nesse tempo que temos nós possamos caminhar em direção à cruz de Cristo para abraçar o crucificado e crucificados com Ele nos unirmos em misericórdia. Porque o tempo que se segue é o tempo da justiça. O Senhor não deixa meias palavras no Evangelho. E o chamado que Ele nos faz e os 2 testemunhos que Ele nos traz hoje são muito evidentes e claríssimos. E que seja um chamado forte para a nossa vida. Seja a consciência de como movermos-nos entre a misericórdia e a justiça, que muitas vezes falta essa clareza de juízo na hora de enfrentarmos a vida cotidiana e tratamos tudo como juízo ou tudo como misericórdia. E assim nos tornamos injustos por uma parte ou nos tornamos legalistas por outra. Primeiro vem a misericórdia, mas se a misericórdia é desprezada e abandonada, chegará depois o tempo do juízo. Uma coisa não elimina a outra. Queiramos andar ao encontro do justo juiz, tendo abraçado o primeiro com os braços abertos na cruz. A outra parte que compõe o versículo, do versículo 31 ao versículo 36, o Senhor fala ainda a respeito do dia do juízo, ou seja, do dia em que o Senhor voltará. Naquele dia, com letra maiúscula, quem estiver no terraço e tiver utensílios em casa, não desça para pegá-los. Ou seja, não será mais o tempo de trabalhar. Onde estiver, já não dará... Para que servem os utensílios, né? Vamos olhar. É uma linguagem semítica que está sendo usada, ou seja, uma linguagem daquele tempo que não é habitual a gente. Os utensílios servem para o serviço, servem para você trabalhar, para você gerar frutos na sua vida. O trabalho é o fruto do sacrifício do homem. E, ao mesmo tempo, o trabalho é o cumprimento obediente do mandato de Deus. Agora ganhará o pão de cada dia, ganhará o seu sustento com o suor do seu rosto, com o seu sacrifício. Então, tomar os instrumentos significa já não poder tomar os instrumentos, significa que já não poderá mais. O tempo de frutificar, o tempo de edificar algo, terminou. Chegou o tempo de mostrar os frutos. Então, assim como tem o tempo da edificação, tem o tempo em que os frutos serão mostrados. Nada ficará escondido, tudo será revelado. A gente pensa logo nos nossos pecados, né? Mas não. Os frutos, quantos frutos são produzidos na humildade, no escondimento da paciência? Quantos frutos são produzidos na mortificação silenciosa, na renúncia cotidiana? E ficam escondidos, e nada ficará escondido. Geralmente, como eu falei, a gente pensa muito nos nossos pecados. E caramba, vão... Mas os frutos, muitos frutos são produzidos no escondimento.
e nenhum deles ficará escondido, porque o Senhor retribuirá, ou seja, reconhecerá o suor que foi derramado pela edificação do reino, o suor que foi derramado para se perseverar na aliança, o suor que foi derramado para viver a comunhão. Nada ficará escondido. Chegará o tempo em que não se poderá mais frutificar. E não dará mais tempo de frutificar, porque agora será o tempo de mostrar os frutos. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver utensílios em casa, não desça para pegá-los. Igualmente, quem estiver no campo, não volte atrás. Se lá você estiver, se estiver vivendo o seu momento de vida, não tem como voltar atrás. Estão percebendo? Não é que o jogo do campo de sair correndo para onde vai, corre para casa, corre para a cidade, corre para ali, corre para... A conclusão do texto, ou a conclusão do pensamento está no não volte atrás. Não dá mais tempo de voltar atrás. O campo é o lugar da eira, o lugar onde se vive, o lugar onde se empenha a vida. Naquele momento de empenho de vida que você tiver, já não dá mais para voltar atrás. Então, se você tiver empenhado sua vida em realidades frívolas, não dá para voltar atrás. Se tiver empenhado a sua vida em obras que são abomináveis aos olhos de Deus, não dá mais para voltar atrás. Aquele campo, vocês lembram da parábola do campo, onde se encontra o tesouro, o homem então volta, vende, compra o inteiro campo e vai lá pegar o tesouro. Quando nós meditamos esse texto do tesouro escondido no campo, a parábola do tesouro escondido no campo, o padre tinha feito a referência que o campo, alguns padres da igreja apresentavam como sendo a nossa própria vida. Vai lá, compra o campo, ou seja, ganha a sua vida, pega-a nas mãos. Aquele homem vai lá e compra o campo, ele toma nas mãos com a consciência de que ali tem um tesouro. Toma a tua vida nas mãos, pega-la nas mãos, com a consciência de que ali tem um tesouro, pois o Senhor colocou aqui, no dia do batismo, nesse campo que é a sua vida, um tesouro glorioso, que merece ser achado. O valor daquele campo está no tesouro que ele contém. O valor da sua vida está no tesouro que ela contém. Cristo vivo e ressuscitado. Viva à luz da fé. Reconheça o valor daquele campo à luz do tesouro que está ali e serás feliz. Então, essa mesma imagem agora, o campo, né? Então estamos aqui diante das mesmas imagens semíticas. O campo é o lugar da sua vida, não dá para voltar atrás. Então, no dia do juízo, onde você estiver, não tem como voltar atrás. E ele então continua no versículo 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Por que essa referência? Lá em Gênesis, a mulher de Ló, quando estava saindo da cidade de Sodoma e Gomorra, o Senhor tinha dito para não olhar para trás, ou seja, para que o olhar para trás também, mais uma vez a imagem semítica, significa o pensar na vida passada. O Senhor nos aponta a direção, seguir adiante, o caminho que foi marcado pelos anjos. Olhar para trás significa desejar um caminho que é diferente daquele do Senhor. Alguém pode olhar para trás por curiosidade da destruição? Nós, com a nossa cabeça do Ocidente, pensamos assim, eu estou ouvindo um montão de explosão lá atrás, pirim-pum-pum, eu vou olhar para ver o que é, né? Afinal está chovendo fogo e enxofre, a gritaria não deve ser pouca. Então a gente pensa no conceito hollywoodiano de olhar para trás por curiosidade, mas o sentido bíblico não é esse. Deus apontou a direção e colocou o anjo diante deles para conduzi-los. Olhar para trás significa interessar-se pela direção que não é aquela apresentada por Deus. Significa olhar aquilo que Deus considera abominável. Significa não olhar o que Deus te propõe. E quando o homem direciona o olhar da sua vida numa outra direção que não é aquela proposta por Deus, ele se perde. Ele vira uma estátua de sal. Então a mulher de Ló virou uma estátua de sal. E o sal, quando perde o seu sabor, serve para quê? Para ser pisoteado pelos animais.
Muito bem. Lembram da imagem de Jesus, quando fala a respeito do sal da terra e da luz do mundo, e diz: se o sal perde o seu sabor, para que ele vai servir? Para ser pisoteado. E assim ela vira uma estátua de sal, a mulher de Ló, em meio ao caminho. Outros virão por esse caminho e passarão por cima daquele sal. Ele perdeu o sabor, ele vai ficar pela estrada. O homem que se orienta com um olhar na direção contrária àquela que o Senhor lhe propõe, terminará perdido pelo caminho e será pisoteado por aqueles que virão e que passarão seguindo o caminho do Senhor. É forte a imagem, né? Mas agora, fazendo todas essas associações, eu acredito que a gente está conseguindo ganhar mais vigor, né, na compreensão do Evangelho. E ao mesmo tempo espero que esteja nascendo no nosso coração esse desejo de querer sempre seguir a Deus, ter a docilidade. Pede ao Senhor a docilidade. A docilidade para ouvir, a docilidade para acolher. O Senhor fala conosco de tantos modos e maneiras. Pede a docilidade para acolher. Como é difícil quando nos deparamos com ouvidos que estão fechados, com corações que não aceitam aquilo que é oferecido como ato de misericórdia. Como é difícil. É preciso suplicarmos a Deus cotidianamente docilidade, porque o nosso coração pode se tornar assim diante de Deus também. Um coração resistente. Um coração que entendeu o caminho que é melhor, mas ainda se inclina em interesse por aquilo que não nos faz bem. Essa é uma possibilidade que também pode acontecer com cada um de nós. E o Senhor, no versículo 33, então diz: quem procurar ganhar sua vida, ou seja, quem procurar ter a sua vida para si, vai perdê-la. E quem perder, vai conservá-la. Aqui tem o jogo, né? A antítese, que é típica também do modo semítico de falar, que retrata essa dinâmica de entregar a vida ao Senhor. Eu a perco porque a entrego, ela não é mais minha, mas ela é de um outro que cuida. Então, por isso que quem a perde, conserva, ou a perde e ganha. Eu a perco porque entrego, e a ganho por quê? Porque ela foi entregue nas mãos de alguém que é maior do que eu e vai conseguir protegê-la e cuidar dela, vai conservá-la. Por conta do pecado, corro o risco de perder a minha vida, mas se a entrego nas mãos do Senhor e se a vivo pelo Senhor, o Senhor que é maior do que eu, há de conservá-la. E você quer ou não quer conservar sua vida para a vida eterna? Você quer ou não quer conservá-la para a eternidade? Foste chamado para viver a eternidade ao lado de Deus? Então entrega sua vida nas mãos dele, de maneira que ela possa ser conservada. Que chamado, meu irmão, maravilhoso que nós estamos ouvindo hoje. E o Senhor continua: digo-vos, naquela noite, 2 estarão num leito, um será tomado e o outro será deixado. Forte essa palavra, é a palavra do juízo. Muitas vezes, como vai dizer São Gregório Magno, para vivermos em paz, é preciso que ambas as partes desejem a paz. Se uma das partes não deseja a paz, podemos viver em paz interior, mas não viveremos em paz na nossa relação. Então, numa casa podem viver homens de paz, mas não significa que naquela casa haverá uma autêntica paz. Porque quando as partes não se dispõem à conquista da paz, não se celebra a vivência da paz. Se consegue viver com paz interior, sob grande sofrimento, mas não se consegue celebrar autenticamente a paz. Por isso, a imagem que o Senhor usa dizendo que aquele que viveu em paz com Deus, ou seja, em aliança com Ele, será levado, mesmo na história de uma família, onde outro será deixado porque
não buscou a aliança com Deus. Quem não vive a aliança com Deus não consegue viver bem a aliança com o próximo. E a imagem é muito clara, é possível que numa família se viva assim. Cultivemos a aliança com Deus, todos dentro da nossa casa, e viveremos em paz. Mas se dentro da nossa casa nem todos cultivam a aliança com Deus, nem todos buscam viver à luz do que o Senhor nos propõe sobre a reconciliação, sobre a resiliência, sobre a escuta, sobre a compreensão, podemos ainda viver com paz interior, mas a paz entre nós, como vai se completar? Se é preciso que os dois corações desejem a paz, para que ela aconteça. E continua, 2 mulheres estão moendo juntas, estão na vida cotidiana, trabalhando. Uma será tomada, a outra será levada. Tudo o que façais, façais para a glória de Deus. Alguém pode trabalhar com um coração tão livre e entregue ao serviço do próximo, enquanto o outro pode desenvolver o mesmo trabalho embebido em ambições, cobiças, avareza. A gente pode realizar uma vida vocacional, toda ela voltada para a entrega por amor ao próximo, voltada para a simplicidade, para a obediência, para a pobreza, mas também podemos viver uma vida religiosa tão cheia de orgulho, tão cheia de vaidades, tão marcada pela soberba interiormente, que externamente não se consegue dar conta, ou seja, o povo de Deus talvez não consiga perceber tanto. Talvez até a impressão que tenha seja de um religioso, de uma religiosa, de um sacerdote pio e orante, mas no fundo, o coração ainda traz consigo tanto orgulho. E eis que no dia do Senhor, ambos estarão no confessionário. Um será levado, o outro será deixado. Pronto. Agora tiramos das mulheres e trazemos para cá. Quantas são as imagens que nós ouvimos na tradição dos santos e dos místicos a respeito de irmãos que eram considerados homens de grande oração, mas que depois o Senhor consentia a graça, por meio da Virgem Maria, de suplicar por eles penitência e oração, a fim de que suas almas que estavam no purgatório e estavam destinadas a um longo tempo no purgatório pudessem receber o socorro de Deus. Porque eram tidos como santos por seus irmãos, mas traziam consigo tantas marcas e tantas coisas que ainda precisavam ser deixadas para contemplar a face de Deus e estavam com longuíssimas e duríssimas penas no purgatório. E por misericórdia, a Rainha Santíssima, a ela era concedida a graça de suplicar em favor desses filhos que fossem oferecidas ou santas missas ou orações regulares em favor deles. São vários os episódios que temos escritos na tradição dos santos e santas a respeito disso, né? Agora, é possível ainda, por desgraça, que um seja levado e o outro seja deixado. Bendito seja Deus que o purgatório foi a ocasião que o Senhor nos concedeu ainda de poder conquistarmos o que nos falta para deixarmos tudo e contemplarmos a face de Deus. Mas como a gente falava outro dia, né? Desculpa se o padre é repetitivo, devemos desejar o céu, então completar já aqui o que é necessário para entrar no reino dos céus, amarmos de todo o nosso coração e termos o nosso coração plenificado do amor de Deus já aqui, antes do dia de entregarmos o nosso último suspiro, como ouvíamos ontem a respeito de São Martinho, que morreu tão piedosamente, né? E hoje São Josafá, que entregou sua vida pela unidade da Igreja, para poder conduzir os homens no caminho da comunhão e terminou derramando o seu sangue como sinal dessa aliança. Bendito seja Deus. E dessa forma, meus irmãos, completamos a nossa meditação de hoje com essa grande advertência do Senhor, que nós possamos perseverar juntos para a maior honra e glória do Senhor, no zelo ao seu Evangelho e colocando em prática aquilo que Ele nos ensina, ouvindo todos esses testemunhos e tendo o nosso coração aquecido pela chama
da divina misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Santa Mãe de Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.